eu sou mineira, Uhum. de uma família, a família da minha mãe, do interior de Minas, de Itajubá, muito cantoras, assim, as mulheres todas, a minha avó, costureira, cozinheira, fazia aquelas festas todas, né, com muita gente da família, tinha um bloco de carnaval da família, tudo que elas faziam era cantando, o meu avô também cozinhava, cuidava dos netos, era o terreiro, essa experiência da fazenda, da rua de paralelepípedo, né, de esse cheiro de cidade do interior, essa liberdade de pé no chão da cidade do interior, né, de pé na Brincar na terra, rua. de subir na árvore. Aqui em Curitiba... Tinha rio, nadava no rio. Nadava no rio. E aqui em Curitiba o Teatro Guaíra, né, que era o quintal da casa da minha outra avó, Você da veio mãe pra do cá meu com pai. quantos anos? A gente veio morar quando eu tinha 4 anos e eu sempre voltei para Minas e também curti a natureza exuberante do litoral paranaense e muita arte, muita musicalidade, né? Meu avô, ele participou, ajudou a reconstrução do Teatro Guaíra, era uma história que sempre se contava na família. Olha, o teatro que o vovô ajudou a construir. Então tinha esse orgulho com o Teatro Guaíra, era muito presente. E desde os 8 anos eu comecei a fazer balé no Teatro Guaíra e era uma ratinha do teatro, né? Porque a casa da minha avó era literalmente do lado, assim, abria a janela, teatro. A gente ouvia os ensaios da orquestra, os ensaios Ali da na casa da minha Mintas, avó, não? na Mintas de Barros. E todos os domingos, nossa missa em família era assistir um concerto da orquestra. Então isso foi natural, crescer dentro do Guaíra e também dentro dessa peculiaridade que o artista curitibano, ele é muitas coisas. Ele, né, muitos amigos meus são muito mais coisas ainda, sabe, do que eu faço. São dentistas, e são atores, e são músicos, e são cenógrafos, e figurinistas, e bailarinos. Iluminadores. E é uma sobrevivência, uma necessidade mesmo para você poder viver, né, daquilo que você acredita, fazer e sobreviver e poder estar fazendo. Você sabia que você iria trilhar a área da cultura, assim, que você não iria ser médica, não iria ser veterinária de cachorrinho, não tinha essa... Também pensei em tudo isso que você falou. Todo mundo quer ser veterinário de cachorrinho. Eu pensei em tudo isso, mas naturalmente eu estava dentro do Guaíra, né? Eu estava ali dentro e as coisas foram acontecendo, as oportunidades foram aparecendo. Quando eu estava no 2º ano da faculdade, aí eu já fui chamada para fazer um trabalho lá na Globo, que foi outra escola maravilhosa. Trabalhei com pessoas incríveis também lá. E também outra vida que aconteceu também lá, né? De trabalhos que foram muito, muito formadores, que me abriram uma janela incrível para continuar sendo. Então, eu fui meio... Eu lembro de eu escolher fazer balé clássico, depois o resto me escolheu. Quando eu comecei quando eu era criança, eu vivia cantando, era uma natural a vida ter música, a vida ter expressão, ter plantas, ter flores, ter natureza, era uma coisa natural da minha família ter isso. Cores, sons. Aí o que dá pra fazer? Fazer balé no Guaíra, ali, do lado da casa da vovó. Atravessa a rua. O meu argumento com a Tereza Cristina foi muito isso, assim, gente, deixa o arquétipo se manifestar, porque teve um início de uma condução que eu curti no começo também, achei que, é legal. Ela era feia, ela era torta, ela era burra, ela era boba, não sei o que. Eu falei, uau, como será que ser uma pessoa, ser essa personagem tão, com tantas dificuldades, né, depois eu comecei a perceber, eu acho que a gente está reduzindo demais o nosso olhar e vamos passar por ineptos, nós que estamos fazendo, os criadores, né? E comecei a argumentar e trazer elementos da minha pesquisa também. E tive um encontro maravilhoso com uma pesquisadora incrível, que é a Antonella Rotilli, que é uma napolitana, porque eu fui procurar no Google uma napolitana que falasse português, para eu tentar buscar elementos para o sotaque, né?
E aí eu encontrei uma napolitana que estava na Academia Baiana de Letras, tradutora da Zélia Gattai, biógrafa da Zélia Gattai, que também tinha feito uma biografia da Teresa Cristina, que conhecia muito da Teresa Cristina, e aí me indicou o Ângelo Agnello, um biógrafo também muito interessante, e aí eu pude trazer algumas contribuições também, e fui pesquisar qual era a coleção que ela trouxe para o Brasil, as peças que ela trouxe, a coleção que ela levou do Brasil para montar um museu de peças indígenas em Nápoles, os sítios arqueológicos que ela tocava pessoalmente com recursos dela, porque o Dom Pedro II não retirou os bens dela, como fez Dom Pedro I com Leopoldina, então ela pôde ser atuante nisso. E aí eu fui, gente, eu acho que ela era bem interessante. Aí vi que ela também... Não era boba, né? Não. Nada de boba. Ela fazia alforria de cativos de 15 em 15 dias em praça pública, ainda em pleno império, em plena escravidão. Era uma pessoa de viés abolicionista, anarquista, quer dizer, anarquista nem tanto, mas ela acolheu anarquistas. Enfim, era uma diplomata da época, sujeita a vários padrões de comportamento, obviamente, e tinha um cuidado por manter aquele reinado que estava sempre sob ameaça, todos os impérios estavam caindo. Então, ela tinha um excesso uso da diplomacia. E falava 4 línguas, né? Falava francês, que era a língua da corte, falava o espanhol da família dela, italiano e napolitano para se comunicar com o povo, aprendendo napolitano. Eu falei, gente... Muito inteligente. Ela não é uma heroína, mas acho que a gente não pode reduzir ao ponto dela ser tão, né... criar um estereótipo. E aí eu sempre conversava e fui conquistando adesões, assim, né? Da direção, dos autores maravilhosos. Na pandemia foi uma coisa muito louca, né? Gravar na pandemia. E a gente teve todos os cuidados, com todo o protocolo. Cada um tinha um camarim. Quando não tinha camarim para todo mundo, eles improvisavam algumas baias que a gente... Quando você gravava menos, você ficava num camarim menor, né? Quando você gravava mais, tinha mais espaço. A minha personagem tinha uma saia que era a maior de todas, a mais pesada. Mas mesmo assim, então, acho que teve um cuidado de todo mundo poder... A gente não poder se misturar, né? Não podia ter aglomeração. E ninguém podia ser contaminado ali, porque era gravíssimo. Sim. E alguém se contaminou ou não? Ninguém. Dentro ali, não. A gente teve casos de testagem de gente que testou positivo, né, de fora. A gente fazia o teste, dia sim, dia não, depois todos os dias. Isso ia variando de acordo com a intensidade. Foi isso? 2020? 21. Não, deve ter sido 2020. A pandemia começou em março de 2020. Não, mas as gravações 2021. Então, a gente tava gravando e aí a gente parou no início do lockdown, a gente ficou um tempão parados e depois a gente foi retomando à medida que foi tendo um pouquinho mais de abertura, mas com muito protocolo. Com bastante protocolo. E máscara o tempo inteiro, ensaiava de máscara, testava, fazia sem máscara só. Eu só fui contrair a Covid depois que eu tinha tomado a 3ª dose, depois que eu não estava mais gravando. Eu também, sabia? Foi na 4ª dose que eu contraí. Daí foi um bem Covid leve. Que bom. Mas assim, no período que a gente não tinha vacina, eu pude trabalhar com extrema segurança. E isso exigia da gente muito, com trocas de figurino, com todo mundo. Era bem exigente pra gente, né, fazer. Era trabalhoso mesmo. Mas foi possível. Então, o protocolo é rei, né? Muito bom poder contar com essa disciplina, né? Acho que todas as linguagens são barato. Tem o seu barato, assim, a sua artesania específica. E acho que já me sinto à vontade transitando, sabe? Graças a Deus eu sempre pude transitar, sair de novela e fazer teatro, de teatro fazer filme, fazer série, sempre pude fazer isso. E foi escolhas. Muitas vezes eu abri mão de fazer uma sequência, seguir fazendo uma novela atrás da outra para poder fazer um trabalho no teatro, para poder me aprofundar. Então,
essa versatilidade, essa possibilidade de ter outros campos, né, outros meios de atuação e também a música, eu acho que isso é muito, muito bacana. Esse respiro de uma linguagem para outra. E sempre você volta, quando você volta para aquela anterior, a linguagem anterior, você volta melhor. Você volta mais refrigerado, assim. Mais vitalizado, né? Com mais nuances. Acho que o teatro é uma fonte inesgotável desse fortalecimento. É muito bom agora, eu estou mais no teatro agora, fazendo mais, tendo mais possibilidade de fazer Você teatro. Você está com a Ilíada agora. Com a Ilíada. E com show também. E é impressionante como é uma fonte desse entusiasmo. Por causa do público. Para ser ator. É do público ou é do palco? É do palco, de estar no palco e também, enquanto assim, o teatro ele é um rito muito humanizador. E eu vejo o público muito ávido por isso, pós-lockdown, pós-distanciamento, muito ávido, as plateias lotadas. Você tendo esse encontro realmente se efetivando, as pessoas buscando ir ao teatro. É muito interessante. A Fernanda Montenegro, ela foi assistir a Ilíada, ela falou, nossa, como é bom ver a plateia lotada. Nem os cinemas estão tão lotados, mas os palcos, os teatros, as plateias dos teatros, as pessoas estão querendo ir ao encontro do artista. Mas começou a acontecer isso comigo. A gente começou a ter uma educação, acho que melhorou muito. O audiovisual começou a nos trazer mesmo tantos talentos e tantas pessoas tão talentosas e trazendo pra gente, olha isso, eu quero ver. Porque é lógico que não sei, algo que uma pessoa que tem uma vivência carrega, né, de onde ela veio, o que ela tem para contar, imprime também na capacidade dela de expressar emoções que a gente quer ter contato. E que muitas vezes é mais interessante, né, do que uma pessoa que a gente só vê na tela expressões que são muito educadas, muito civilizadas. A gente quer ver expressões que são sensíveis, que são doídas, que são sedentas, que são, né, que tem vida correndo ali, né? E ter essa poesia diversa é muito legal, né? Que pode ser trazido. E é muito legal essa reeducação do olhar, que ele começa a ficar realmente indigesto, uma coisa que não dê conta mais, né? Do que é a nossa sociedade, né? Do que a gente é.